existe um mecanismo de proteção do eu inconsciente que sempre entrega a verdade a respeito de algum criminoso, por mais psicopata que ele seja. Sempre haverá uma pista deixada ali que escapa à consciência analítica daquele que trama, que planeja um determinado crime. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque eu quero falar hoje sobre as pistas que são encontradas nos celulares, nas gavetas, nos computadores dos criminosos. A polícia conhece os caminhos das pistas inconscientes que sabotam qualquer criminoso. E por isso que é muito fácil ir ao ponto e encontrar na gaveta certa, no arquivo certo, do computador, do celular, aquela pista que está ali, deixada ali, pelo inconsciente do criminoso que tenta o tempo inteiro salvar esse criminoso da sua própria loucura. E é por isso que às vezes passam-se meses do crime e ainda as pistas estão lá. A exemplo do Mauro Cid. No celular dele estava tudo ali. Ele fez aquela colaboração premiada, mas aquilo nem precisava. Ele poderia se negar a fazer aquela delação e essa colaboração beneficiava muito mais o criminoso do que a investigação. Porque a investigação já estava pronta, todas as provas estavam no celular dele. Mas ele fez uma colaboração e com isso conseguiu a liberdade com tornozeleira. Mas o criminoso, ele não quer ouvir a voz interna que diz: chega, basta, para com isso. Ele continua cometendo crime e age conforme a sua índole. O que o Mauro Cid fez? Em uma ligação, talvez, ou uma mensagem de áudio, não se sabe direito, mas existe uma gravação dele dizendo que está tudo direcionado, que a narrativa está construída e que não houve nada de novo no que ele disse. Na verdade, são os investigadores, é o Alexandre de Moraes que está com a narrativa pronta e com a chantagem pronta para fazer ele confessar uma narrativa que eles já haviam criado. Ele não se conteve. O seu lado criminoso, contumaz, não se conteve. Ele teve que soltar esta para que isso fosse parar nas bolhas internetianas, para continuar alimentando este mundo paralelo que provocou um adoecimento coletivo. Porque as pessoas que estão nessas bolhas, sua grande maioria já perdeu a noção da realidade. Aquela verdade que foi construída por esses criminosos aí, ela perdurará por muito tempo e eles vão fazer de tudo para proteger essa realidade da verdade. E farão isso de forma agressiva, violenta, irracional e automática, toda vez que alguém tentar desconstruir aquilo. Porque aquilo que foi construído, aquela mentira, é a única realidade que eles têm. E o Mauro Cid, no seu ímpeto criminoso de alimentar esse processo que vem de muito tempo, que eles vivem em função de alimentar essa realidade paralela, com a intenção mesmo de provocar uma guerra civil e colocar as pessoas contra si mesmas, foi tão forte que ele está correndo o risco de perder os privilégios que ele conseguiu através dessa colaboração. Porque quando ele disse que foi induzido, foi forçado a delatar, isso anula a delação. Ela perde o sentido, porque a delação, a colaboração tem que ser espontânea. A menos que ele volte atrás e diga: não, eu estava desabafando, foi um momento de... Isso pode ser acatado ou não pela justiça. Não, ele não foi constrangido a fazer a delação. A delação foi voluntária. Ele pode falar isso: não, a delação foi voluntária, eu não fui constrangido. E voltar atrás e talvez manter os privilégios que ele conseguiu com essa delação, com essa colaboração. Todavia, isso não é garantido. Ou seja, ele pode voltar para trás das grades tão rápido quanto a sua saída, né? Eles são definitivamente criminosos e não merecem anistia. A punição tem que ser exemplar. Para Cid, para todos os militares envolvidos nessa trama golpista,
E o chefe Bolsonaro também tem que ser preso. A única maneira de salvar o Brasil é regulamentando a internet. Tem que haver punição dura para quem comete crimes virtuais, de mentira, de difamação, de construção de realidades paralelas. Porque não foi só o adoecimento coletivo dessas pessoas que ainda estão nessas bolhas. É a ameaça que essas pessoas representam para todos nós. Porque elas estão condicionadas num estado de sugestionamento que basta uma viagem do Tarcísio até Israel e uma foto com Netanyahu para dar o gatilho aqui e desencadear reações em massa, em manada. É muito perigoso. Eles prepararam todo esse cenário perfeito para, a um comando, todos esses sugestionados pelas bolhas bolsonaristas entrarem em ação. Por isso que eles tentaram a todo custo armar a população. Instalam um gatilho e todo mundo de forma irracional ataca em defesa do criminoso Bolsonaro, contra todos aqueles que discordam dele. É muito perigoso brincar com esse efeito, com essa psicologia de multidões, com essa psicologia dos grupos. Os grupos são irracionais. E a prova disso é o que a gente viu no dia 8 de janeiro. Foi um pequeno grupo. Agora, aquele povo todo armado, o Brasil inteiro armado, reagindo, imagina o tamanho da tragédia.